Eu quero trazer uma palavra para você hoje, que está em João, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. E o tema, se você quiser um tema para essa ministração, é Alcançados pela Graça. Eu sempre esqueço de falar o tema, agora eu estou acostumado a falar no começo, né, que ajuda até o Felipe na hora de digitar os vídeos, né? Mas é Alcançados pela Graça. O texto diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés os ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com aquela mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de não vir aqui para buscar um carro, buscar uma casa, buscar bênçãos materiais, mas nós viemos aqui buscar a Tua presença. E entendemos que com a Sua presença nós temos tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor cuida de nós em cada detalhe, mas neste momento nós pedimos ao Senhor direção do Teu Espírito, que o Teu Espírito possa, Senhor, nessa manhã, falar de forma autêntica, personalizada, de forma individual com cada um de nós. Abra os nossos ouvidos espirituais, que nós possamos, de fato, não só ouvir a Tua palavra, mas venhamos compreendê-la e que ela faça sentido no nosso coração ao ponto de transformar as nossas vidas, o nosso caráter, nos moldar por completo. Senhor, nós repreendemos toda ação do diabo, Deus querido, contra o nosso entendimento, contra a nossa vida, e não permitimos, na autoridade do nome de Jesus, que Ele roube a Tua palavra dos nossos corações. Mas nós guardamos ela no nosso coração e que ela venha frutificar, dar muitos frutos e transformar a nossa vida para a glória do Senhor. Amém? Querido, nós estamos vendo aqui um cenário, eu creio que você já deve ter lido isso várias e várias vezes, ou pelo menos ouvido essa história, onde Jesus ele está em um ambiente de oração, né? Jesus ele está no Monte das Oliveiras. E aqui eu estava revendo e relendo, né, e me chamou a atenção esse início desse texto que fala: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Quando fala o Monte das Oliveiras, nós já temos, olhando para esse contexto, um ambiente onde Jesus precisava se conectar com Deus, né, onde quando Jesus precisava se conectar com o Pai, onde ele precisava de fato ter uma direção, ter uma força, buscar ao Senhor, buscar a Deus, buscando direcionamento ou qualquer situação, ele ia para um ambiente, e esse ambiente era um ambiente único, onde ele podia ter acesso direto a Deus, por meio da oração. E nisso nós vamos ver o quê? Que nós temos um exemplo em Jesus. Jesus foi um exemplo para tudo para nós. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus executou no momento em que ele estava aqui nessa terra, é um exemplo de que eu e você podemos fazer. A prova é que ele falou assim: olha, se vocês crerem, se vocês acreditarem, se vocês confiarem, se vocês tiverem fé, vocês vão poder fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. Agora pensa só, Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus curando enfermos, fazendo o paralítico andar, fazendo tantos milagres. E ele chega para mim e para você e fala assim, deixa marcado, decretado, prometido, assinado, e fala: vocês podem fazer ainda maiores. Quem já curou um cego aqui? Não tem problema. Só que pela fé, você pode fazer. Na autoridade do nome de Jesus, você pode fazer. Só que uma coisa que nós temos que entender é que não é só usar o nome de Jesus. Não é só chegar assim, diabo sai em nome de Jesus. Não, você tem que ter autoridade, você tem que ter unção, você tem que ter relacionamento com Ele para buscar essa autoridade de Jesus.
Sabe, então, quando eu olho para esse texto, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um Jesus que, sendo Deus, mostrou para nós que havia uma necessidade de buscar ao Senhor. E, olhando ainda adiante, quando ele entra nesse ambiente onde ele ia ensinar, que daí fala que o povo se reúne ao seu redor, o que acontece depois disso? Vem alguém querendo confrontá-lo, querendo fazer o quê? Fazer ele passar vergonha. Falei, a gente vai fazer ele se contradizer. Vamos ver se esse Jesus é Jesus do jeito que ele está falando. Vamos ver se ele realmente tem todo esse poder. Vamos ver se ele é esse mestre que ele está falando aí. Que todo mundo está achando que ele é o cara. E aí eles vêm e começam a confrontar. Só que esse confronto vem quando? Vem no momento onde ele já estava preparado para assumir um ambiente de confronto. O problema é que às vezes nós estamos sofrendo confronto, estamos sendo afrontados pelo diabo, por pessoas sendo usadas, mas não estamos em um ambiente de preparo para isso acontecer. Porque, gente, deixa eu falar um negócio. O diabo não vai esperar você jejuar para te atacar. Ele não vai esperar você se preparar num relacionamento com Deus para daí vir te atacar. Não. Se Jesus estivesse despreparado, quem sabe passaria vergonha. Mas ele estava em um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Então, para que eu e você possamos vencer as adversidades, para que nós possamos vencer tudo aquilo que o diabo se levanta contra as nossas vidas, para tentar te parar, te matar, te reduzir a pó, fazer o que ele quiser, o que nós temos que estar? Preparados para qualquer situação, preparados para qualquer ambiente, preparados para qualquer batalha. Então, nós vemos aqui já um exemplo de como nós devemos nos comportar e o que é que nós devemos esperar. Confronto, batalhas, é tipo uma prova. Vamos pensar numa prova. Quando que as pessoas têm medo de fazer prova? Quando ela não sabe do que vai cair na prova. Agora, todo mundo já passou por um momento que a alma sai do corpo dentro da sala de aula, quando o professor chega lá assim, prova surpresa. Todo mundo mão na cabeça, guarda todas as coisas e vai ter prova agora. Na aula de teologia acontecia isso, né? Às vezes umas almas saíam do corpo assim, que meu Deus, né? O pastor Adilson falou, calma gente, calma, né? Mas por que às vezes nós temos medo de ambientes de prova? Porque nós ficamos com medo de não fazer a coisa certa. Ficamos com medo de não saber o que devemos fazer. E quando você fala de uma prova na escola, é exatamente isso. Não prestou atenção na aula, não estudou a matéria, então agora eu me lasquei, né? Então, o ambiente de prova, ele gera esse tipo de coisa nas nossas vidas. Mas, se você está preparado, pode mandar a prova. Quer fazer oral essa prova? Eu respondo tudo. Por quê? Porque você está dominando a situação, você está acima da circunstância. Então, quando eu e você estamos preparados em Deus, pode levantar o diabo que quiser. Ele sabe que nós continuaremos de pé, porque estamos preparados para o que vier. Então, o ambiente que nos gera medo, muitas vezes, é por falta de preparo. É claro que o novo também nos gera medo, nos gera temor, mas você continua, você não para, porque você sabe com quem você está e o tanto que você tem se preparado com ele para enfrentar qualquer situação. Então, o ambiente de preparo é extremamente importante para que nós possamos permanecer no Senhor. Até o nosso tema do ano é permanecer e frutificar. Então, temos nos preparado em oração, em busca, em leitura. E voltando, ou se aprofundando mais ainda no que está escrito aqui, o que nós vamos perceber aqui? Nós vamos perceber que os escribas, né, algumas traduções falam escribas e os fariseus, eles eram pessoas que eles conheciam do que estavam falando. Eles não eram pessoas alheias que não conheciam a palavra. Eles eram pessoas que conheciam exatamente a lei a qual eles seguiam. Né? E aqui eles seguiam a lei, que era o Pentateuco, eram os livros que Moisés, as orientações que Moisés deixou. Então, eles eram extremamente aprofundados naquilo que eles conheciam. Eles tinham a lei e conheciam, estudavam, ao ponto de chegar a Jesus, que estava sendo visto por muitos como um sacerdote, e de confrontá-lo. Mas qual era o problema dos fariseus, dos escribas e dos fariseus? Que eles sabiam tanto da palavra, que deixaram uma coisa passar por cima da palavra: a sua própria opinião, o seu próprio ego, o seu próprio achismo sobre aquilo que estava escrito. Qual é o problema de quando nós, às vezes, sabemos demais da palavra? Quando nós colocamos a nossa opinião no negócio. Nós não fomos chamados para opinar a palavra de Deus, nós somos chamados para obedecer a palavra de Deus. E aí que entra um grande problema, quando o nosso ego, quando a nossa vaidade, quando a nossa sapiência, quando o nosso conhecimento começa a falar: Deus, eu acho que isso aqui não está certo. Eu acho que desse jeito é melhor.
E Deus olha assim, eu não pedi a sua opinião. Sabe, querido, eles tinham esse problema. Porque aí nós entramos em um ambiente de religiosidade. Quando eu acho que eu devo saber, mas não preciso fazer. E era esse lugar que eles estavam entrando. Eles, como o próprio Jesus falou, olha, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Não adianta vocês saberem, vocês têm que viver. E nós vamos perceber nesse texto exatamente esse contexto. Onde eles apontam uma mulher, onde eles acusam uma mulher, mas esquecem que eles também têm um teto de vidro. Sabe, então, nós vamos perceber que a transição da lei para a graça é justamente sobre a misericórdia incluída nesse ambiente. E Jesus vai falar sobre isso. Então, como eu falei para você, havia uma lei estabelecida por Deus. Só que o que tem que ficar claro para nós, e nós tivemos agora um momento de dízimo e oferta. E aí tem muitas pessoas que falam assim, não, porque a lei ela foi abolida, a lei não vale mais, então não precisamos dizimar. Só que nós não entendemos, ou às vezes as pessoas não entendem uma coisa, que princípios já vêm antes da lei. Quando Abraão ele vai e dizima a Melquisedeque, o que ele está estabelecendo ali? Um princípio de dizimar. Um princípio de adorar ao Senhor com as nossas finanças, um princípio de gratidão. Então, a lei ela é importante, sim, mas a lei ela veio para mostrar tudo que estava errado. Só que essa mesma lei que mostra o que está errado não conseguia fazer o quê? Consertar as coisas. No sentido de que ninguém conseguiria cumprir tudo aquilo. E aí Deus estava falando assim, olha, vocês estão vendo como vocês são limitados? Você está vendo como vocês precisam da minha presença? Você está vendo como vocês são tão debilitados? Então, o que os fariseus questionavam e pontuavam, de certa forma não estava errado, mas a forma como eles estavam fazendo, estava totalmente equivocada. Porque eles estavam falando da lei, falando do que estava escrito, mas esquecendo de outras coisas. Então, o que eu quero, se possível, você compreender é justamente essa transição da lei para a graça de Deus, da misericórdia alcançada a todos nós. Eles vieram com um questionamento, falando, olha, essa mulher aqui foi achada em adultério, foi pega em adultério, então a lei nos manda que nós devemos matá-la, nós devemos apedrejá-la. Só que a pergunta que o ambiente a qual Jesus leva essas pessoas é, vocês não têm pecado nenhum? Você já parou para pensar que quando, espero que você não entre num ambiente desse, mas se entrar em um ambiente de apontar ou acusar alguém, você já percebeu que nós também erramos? Nós também temos falhas e nós também... Porque qual que é a questão do apontamento? Porque às vezes as pessoas apontam alguém em uma área que ela não erra, que ela não tem problema nenhum. Mas ela esquece que em outras áreas ela tem problemas. Então, nós não temos o direito. Então, já começamos a perceber o que é que Jesus estava querendo mostrar para esses homens. Se puder, abra sua Bíblia em Tiago 2,10. Vai ficar mais claro. Nós vamos ver a definição de pecado, ali em Tiago 2,10. Diz assim, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar como? Inteiramente, em sua totalidade. Então, o que Jesus está falando para ele? Vocês estão acusando essa mulher de ela ter cometido um pecado. Legal, é lei, está escrito, perfeito. Mas, vocês têm que compreender que se vocês tropeçarem em apenas um, vocês erraram até pior do que ela. Ou da mesma forma como ela errou. Então você começa a perceber que Jesus, ele, ao invés de só responder, ele vai começar a fazer esses homens pensarem. E eu estava pensando sobre como é que Jesus fez esses homens pensarem ao ponto de eles de fato saírem um a um e não jogarem uma pedra nessa mulher. Jesus ele começa a escrever algo na areia. Não se sabe exatamente o que Jesus escreveu na areia. Mas eu comecei a pensar numa coisa, olhando para esse texto. Porque o texto diz o que ali, que nós lemos agora? Fala assim que se você errar em uma coisa só, você errou em tudo. E aí Jesus faz uma pergunta para eles, né? Jesus pergunta para eles assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o que é que eles obedeciam de fato?
Não era a lei que eles obedeciam? Não era essa mesma lei que eles estavam apresentando a Jesus, falando que essa mulher errou? Eu parei e comecei a ficar pensando, bom, se eles começaram a parar e a pensar, provavelmente Jesus fez alguma coisa que, aos olhos deles, foi muito sério e fez eles raciocinarem. Quando você quer confrontar alguém sobre um erro que ela está acusando e apontando a alguém, você faz essa pessoa pensar sobre o que ela mesma faz, sobre como ela mesma está, sobre a situação em qual ela está e qual a situação que a outra pessoa está, e faz, poxa, realmente, eu não deveria estar acusando, né? Então, eu acredito que Jesus fez a mesma coisa. Mas como será que ele fez isso? Quer ver? Deixa eu pegar. Abre o versículo 11 de Tiago 2. O texto diz assim, porque ele disse, não adultere, mas também disse, não assassine. Deixa esse texto aí. Aí, quando eu olhei para esse texto, eu comecei a pensar numa coisa. Eu falei, o que será que Jesus escreveu no chão? E aí eu parei e olhei para isso, porque ele estava acusando ela do quê? Ela adulterou. No momento que eles falam que adulterou, eu pensei, tá? Pode ser que não tenha nada a ver. Mas eu pensei numa coisa. Jesus fez eles pensarem em uma coisa. A mesma lei que diz não adultere também diz não mate. O que eles queriam fazer com essa mulher? Matá-la. Eu acredito que Jesus começou a escrever os mandamentos no chão. E na hora que ele escreve não matarás, eles param. Peraí, nós também estamos errando. E aí ele começa a falar, olha, realmente nós também temos um problema. Então nós não podemos matar essa mulher. Eu falei, cara, será que é isso, né? Se der tempo se eu tiver memória lá, porque eu já sou esquecido aqui, né? Mas se eu tiver memória no céu, eu falei, Jesus, o que você escreveu no chão? Ele falou, eu sabia, né? Mas vai que não é, né? Mas eu estou ansioso para que seja, né? Mas me fez pensar. E aí, quando nós olhamos para uma palavra que fala assim, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Jesus está levando esses homens exatamente para um ambiente de pensar e analisar. Examine-se o homem a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então, é sobre nós. Antes de apontar alguém, é sobre nós. Nunca é sobre apontar o erro do outro, é para olhar como eu estou, para que eu possa ir. Se o outro não vai, é um problema dele, mas eu tenho que estar bem. Então, Jesus está levando esses homens para um ambiente de pensar, refletir. Vocês estão perfeitos no que vocês estão fazendo? Vocês estão certos no que vocês estão fazendo? Vocês não têm pecado nenhum para acusar ela? Então, Jesus está levando esses homens a uma autorreflexão e nos traz um ambiente do quê? De perceber que somos dependentes da graça do Senhor, do favor do Senhor e da misericórdia dele. Jesus está falando assim, olha, eu não só acho que eu sou um sacerdote, eu sou esse homem. Sabe? E em mim vocês vão conseguir, nós vamos perceber na sequência exatamente isso. Eu já vou voltar para esse ambiente aqui da transgressão da lei, isso é só para nos fazer pensar em algumas coisas. Mas eu acho que ele escreveu isso, eu acho que ele escreveu os mandamentos no chão. E deve ter começado por esse, não matarás. Então, quando nós começamos a perceber essas coisas, nós vamos ver que não é uma abolição da lei, mas nós vamos perceber que quando existe uma mudança de sacerdócio, existe uma mudança também de leis, uma mudança de forma de fazer. Em Hebreus 7,12, vai justamente nos mostrar isso, aonde existe uma mudança do sacerdócio, que é o que é a mudança de sacerdócio? É a mudança da lei, do sacerdócio levítico, para o sacerdócio de Cristo. E ele está mostrando, como eu falei para você, os princípios, eles revelam para nós que eles estão acima da lei. E quando ele está falando sobre essa mudança de sacerdócio levítico, também percebemos o quê? Que ele está ensinando sobre o sacerdócio lá de Melquisedeque. Que ele está acima do sacerdócio levítico, assim como Cristo está acima de tudo. Então ele está trazendo um ensinamento geral para eles. Falei, vocês conhecem, mas não adianta conhecer e não fazer. Então, ele está mostrando que o sacerdócio de Cristo superou todas as coisas. Mas para quê? Para que eles tivessem uma relação mais íntima e direta com Deus. Antes era um sacerdote que vinha, representava o povo para perdão dos pecados. Mas era só perdão de pecado, não era salvação. Em Cristo nós temos uma superação de tudo isso. Onde ele mesmo se oferece como um sacrifício para que os pecados sejam perdoados, mas para que também sejamos libertos de uma condenação eterna. Para nos livrar do inferno. Mas isso acontece quando? Quando nós admitimos que somos pecadores, admitimos que erramos e reconhecemos que Cristo é Senhor e Salvador da nossa história. Que foi no nosso lugar, que foi por nós e que nós deveríamos estar lá.
Mas por graça e misericórdia, graça é o quê? Favor imerecido. Então ele teve misericórdia, compaixão de nós e não nos deixou ir para aquele lugar. Mas foi por nós, no nosso lugar. Então, o que nós estamos vendo aqui é Jesus cumprindo todas as coisas e estabelecendo um novo sacerdócio. Estabelecendo um novo momento, um novo cenário, para que nós pudéssemos ser reestabelecidos no reino. E aqui nós vamos começando a entender algumas coisas. Porque quando algumas pessoas falam que o Antigo Testamento não vale mais, é uma mentira. É como falar, Hebreus 10:1 fala assim, que a antiga aliança, o Antigo Testamento, ela era a sombra das coisas que viriam. Então não tem como você arrancar o Antigo Testamento da palavra, não tem como você desvincular. É como você sair lá fora no sol e querer que a sua sombra se desligue de você. É possível? Não. Então eles usam justamente essa mesma figura de linguagem. Quando o escritor aos Hebreus fala assim, ó, não é a imagem real, você está vendo a sombra de algo que vai surgir. É como você está sentado aqui e aí o sol está de lá para cá e tem alguém vindo em sua direção. Você vai perceber essa pessoa chegando como? Porque a sombra dela vai chegar antes dela chegar. Então você vai, opa, tem alguém vindo. E é exatamente isso que o Novo Testamento, ele está falando sobre o Novo Testamento, sobre a Nova Aliança. Olha, vocês vão perceber algo chegando, mas ainda não é o real. Ainda não é o acontecimento. É simplesmente algo que está chegando. Então se preparem para algo que virá. Sabe? Então nós vamos percebendo Jesus simplesmente fechando todas as coisas. Mas como que essas coisas acontecem? Romanos 8:1 diz assim, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O texto diz que somente não há condenação, depois que Jesus morre e ressuscita? Não. Ele está dizendo assim, a partir desse momento, eu estou estabelecendo uma nova ordem. Então eu estou dizendo assim, ó, agora nenhuma condenação existe mais, mas somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a palavra diz assim, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, somente por meio de Cristo, porque ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Como é que eu posso ter acesso a essa graça que transforma? Como que eu posso ter acesso a essa graça que salva? Por meio de Jesus. Então, querido, não existe outro caminho, não existe atalho, não existe outro jeito de ter acesso a essa graça, por mais que ela está disponível a todos, e nós vamos ver um texto que fala sobre isso, mas nós temos que acessá-lo por meio de Jesus. Por isso que as pessoas acham, agora eu aceitei Jesus, eu me batizei, então agora eu posso pintar e bordar e fazer o que eu quiser. Mentira. Mentira. A palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, porque senão nós entramos no mesmo lugar dos escribas e dos fariseus. Entramos no mesmo ambiente, olhando somente para nós, para o que nós achamos certo, para aquilo que nós imaginamos que é correto, porque ouvimos, quem sabe, alguém falar, mas de fato não olhamos para a verdade que está falando. Então nós temos que conhecer a Bíblia, obedecê-la e segui-la. Vamos nós para o papo de dieta de novo. Chega alguém e fala assim, rapaz, olha, descobri essa receita aqui faz você emagrecer 10 quilos em 5 dias. Ó, teve um monte de manifestação aí, né? Só que aí você, sabendo disso, você vai no fast food, você vai no rodízio de pizza, você vai para todo lugar. Não emagreci nada com aquela receita que você me deu. Mas o que você fez? Tinha que fazer alguma coisa? Não, achei que só saber dela já resolvia. Não funciona. Você tem que executar. Você tem que fazer. Alguém te passa uma receita de bolo para tomar um café, para você chamar nós para tomar café. Aí você guarda a receita no teu celular e não faz o bolo. E daí, gostou do bolo? Não. Por que você não gostou? Porque eu não fiz. Vai resolver alguma coisa na tua história? Vai matar sua fome? É igual pessoas que hoje querem cultuar de casa. Aí a pergunta que nós mais, a comparação mais simples que nós podemos fazer é, você consegue comer um frango que aparece na sua TV? Querido, nós podemos ouvir a palavra, nós podemos ler por meio da internet, podemos ver várias coisas pela TV, pelo celular, enfim. Mas esse contato, a ministração, essa comunhão, é só pessoalmente. Não tem como. Deus nos chamou para ser unidade, Deus nos chamou para ser comunidade, Deus nos chamou para ser igreja. E nós não conseguimos fazer isso simplesmente de forma artificial. Tem que ser real.
A palavra de Deus, ela não serve simplesmente como um livro de receitas que você deixa guardado lá, empoeirado e nunca usa. Não vai fazer nada na tua história. Agora, se eu e você pegamos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, buscamos entendimento dela e buscamos colocá-la em prática na nossa história, você vai ver muito resultado. Você vai ver muito resultado. Você emagrece 10 quilos em um dia. O peso espiritual, da culpa, o peso de tudo que estava nos seus ombros, você pode lançar na cruz, e ali você fica leve de novo. Mas temos que obedecê-la, temos que fazê-la, temos que vivê-la. Só que olhando para isso aqui, nós vamos perceber o quê? Que é só o começo de todas as coisas. Porque o fato de nós entendermos, nos arrependermos, darmos um passo de fé rumo ao Senhor, é só o começo de toda a jornada. É só o início de tudo, porque ali nós entendemos que a graça e a misericórdia, de fato, elas existem. Porque quando Jesus ele olha para essa mulher, ele escreve, faz tudo o que tinha que fazer, ele faz uma pergunta para ela. Mulher, onde estão aqueles que estavam te apontando, te condenando? Ninguém te condenou? E ela olha assim, não, estou inteira, não aconteceu nada, ninguém me jogou uma pedra, nem um cisco em mim. E aí Jesus fala uma coisa para ela que é extraordinária para mim e para você. Ele fala assim, olha, se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, mas abandone a sua vida de pecado. Em algumas traduções diz, vai e não peques mais. Então, quando nós olhamos para Romanos 8:2, ele fala, Romanos 8:1, ele fala assim, portanto, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, se você continuar e viver uma vida reta, fora do pecado. Então ele está dizendo, eu não vou te condenar. Por tudo que você fez, eu não vou fazer mais nada. Eu passo uma borracha, apago o teu passado, te perdoo. Mas você tem uma obrigação a partir de agora. Vai e não peques mais. Abandone a vida que você vivia e agora vive uma vida reta diante de Deus. Então, assim, a mesma orientação que Jesus dá para ela, ele dá para nós. Ele fala, você quer viver comigo, a vida é uma eternidade, você quer ser livre realmente da condenação eterna? Então tem uma coisa para você. Reconheça quem eu sou, reconheça a palavra, entenda os seus pecados, aonde você errou, e a partir de agora viva uma vida reta, viva uma vida direita. Quando nós estamos falando isso direto, né? Quando Deus chega para Abraão e fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Não é sobre ser perfeito de fato, mas é olhar para o que viveu e não viver mais, é olhar para o passado que vivia e sair desse passado. Então, seja perfeito, se aperfeiçoe cada vez mais. Lembra, perfeito, feito, mas de forma melhor. Então, viva dessa forma. Porque Romanos 8:2 vai confirmar isso, vai dizer assim, olha, a graça nos livrou da lei, do pecado e da morte, que pode se trocar ali por juízo. Então, ele livra do pecado, ele te tira das ciladas do pecado, ele te tira das garras do pecado. Jesus nos compra com o seu sangue na cruz. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas ele está falando assim, além de te libertar do pecado, porque a lei, quando eles ofereciam os sacrifícios, eles já tinham essa experiência. Eles já tinham a experiência de ser perdoados pelos seus pecados. Eles iam lá, levavam um sacrifício para o sacerdote representava eles, e os pecados deles estavam perdoados. Então, isso eles já experimentavam. Mas o que é que eles ainda não experimentavam? Não tinham condições sozinhos de experimentar? Ser livres do juízo, ser livres de uma condenação, ser livres do inferno. E a partir de Jesus, somente em Cristo, eles passam agora a ser perdoados dos pecados e também agora ser livres da condenação eterna. Assim como eu e você temos essa oportunidade. Só que, mais uma vez, precisamos estar em Cristo. Então, na tradução, na linguagem de hoje, diz assim, Romanos 8:2, diz, pois da lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Então, para trazer uma tradução mais compreensível para você, é o mesmo texto que eu li agora, mas de uma outra tradução, diz, porque a lei do Espírito de Deus, que é a graça, alcançada em Jesus, nos trouxe vida por estarmos unidos com quem? Com Jesus. Então, se eu e você, de fato, queremos ser livres do pecado e livres da condenação eterna, somente em Jesus, querido, não tem outro jeito. É continuar, está difícil, pode ficar pior sem Jesus, com certeza. Porque qual que é a ilusão que as pessoas têm? Meu Deus, antes de vir para a igreja, parece que minha vida era tão tranquila. Parece que eu vim para a igreja, parece que tudo virou de ponta cabeça. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo,
enquanto nós estamos fazendo a vontade dele, ele não tem problema nenhum comigo, com você. Nenhum. Ele, olha, irmão, ele já está no meu time, está jogando do meu lado, então é um parceiro que eu tenho. A partir do momento que você decide por Cristo, o que ele vai fazer com você? Vai tentar fazer de tudo para mudar a tua ideia. Falei, está vendo? Caminhar com Deus é isso aí, ó. Mas quem que está fazendo isso? Ele mesmo. Sabe, então, nós temos que ter uma consciência de que o diabo ele não brinca de ser diabo. Mas Deus também não brinca de ser Deus, ao ponto de entregar o seu filho por amor a mim e a você, esperando uma correspondência, uma voluntariedade nossa, uma intencionalidade nossa de buscá-lo. Não por obrigação, não por querer algo, mas simplesmente por entender quem ele é. Sabe, então, quando nós olhamos para Jesus no momento que ele vai para o deserto, o que o diabo faz com Jesus? Vai tentá-lo. Agora, se o diabo faz isso com Jesus, sabendo quem ele era, o que ele pode tentar fazer comigo, com você? Ele vai fazer de tudo, meu querido, para fazer você desistir. Porque ele já tem a condenação dele e não tem como voltar atrás. E ele quer fazer o quê? Levar eu e você com ele. Só isso que ele quer fazer. Mostrar para mim e para você que nós não merecemos. Enganar eu e você para falar assim, ei, vocês não merecem estar nesse lugar. Você não pode estar nesse lugar. Porque ele não pode, então ele não quer que ninguém esteja. Então, eu e você temos que ter consciência, maturidade, de que em Cristo, andando com Ele, eu e você estamos protegidos. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter luta? Com certeza. Mas, quem está com você é aquela história do irmão mais velho. Quem tem irmão mais velho não tem medo de ninguém. Principalmente se o irmão mais velho for maior que todo mundo. Aí, de fato, você não tem medo de ninguém. Você fica macho até os dentes. Né? Pode ser o mais franzino do mundo. Você fala assim, ei, você não viu meu irmão? Aí quando cadê meu irmão? Meu Deus, cadê meu irmão? O irmão faltou naquele dia na aula e não está lá para te defender, e daí? Só que tem um negócio, Jesus sempre estará com você. Sempre Jesus estará com você. O diabo pode andar ao seu derredor, mas ao seu redor sempre estarão os anjos do Senhor. Sempre estará o Senhor, se eu e você decidimos por Ele de fato e de verdade. Se eu e você de fato respeitarmos a sua palavra, se eu e você de fato obedecermos a palavra de Deus. Quando Jesus ele se torna prioridade na nossa vida, nada mais é importante, querido. Nada mais é importante. Eu não falo que nós deixamos de fazer as outras coisas, vamos deixar de viver a nossa vida, não é sobre isso. Mas sempre ele estará em evidência. Sempre que surge algo na nossa história, nós, peraí, mas ele é mais importante, eu posso fazer isso depois. Eu posso fazer essa situação depois, eu posso viver isso depois. Eu preciso viver essa responsabilidade com ele. Ele passa a ser prioridade na nossa vida. Quando nós entendemos de fato quem Ele é e o que Ele representa para nós, e a importância que nós devemos, em resposta a essa atitude de fé, nada mais passa a ser mais importante do que servi-lo. Então, se nós estamos colocando coisas ainda à frente de Cristo, é porque tem alguma coisa que tem que ser ajustada em nós. Nós precisamos ver a nossa vida, precisamos fazer aquilo que Deus colocou para que nós fizéssemos, mas ele sempre terá que ser prioridade na nossa história. Se nós de fato amamos ele, se nós de fato entendemos o que é essa graça, ele sempre será prioridade na nossa história. Então nós temos que entender que em Cristo e somente nele nós vamos alcançar a redenção, nós vamos alcançar a salvação e seremos livres da condenação eterna. Em Colossenses 2,14, nós vamos ler o quê? Diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-as na cruz. Se puder colocar em outra linguagem, acho que as pessoas vão lembrar desse texto. Mas esse texto está dizendo o seguinte, que existia um escrito de dívida. O que era esse escrito de dívida? Porque uma coisa que eu sempre comento isso, nós temos que lembrar que a Bíblia foi escrita para aquele tempo, para aquelas pessoas, na cultura deles, para que eles pudessem entender. Então, nós temos que olhar para onde esse texto está apontando e para o que é que está falando. Quando fala cancelou o escrito de dívida, era assim, ó, digamos que o Hudson tinha uma dívida comigo. E ali, estava escrito naquele pergaminho, que era o que eles tinham para escrever, não tinha, né, um iPad, um computador para escrever, então eles escreviam num pergaminho o que é que o Hudson devia para mim. Né, estava ali aquele escrito todo. E no final, ele poderia ser anulado. E como que era anulado? Quando ele pagava toda a conta, escreviam embaixo, tetelestai, não há dívida nenhuma mais. Está consumado. Encerrou a dívida.
Só que a dívida que eu e você tínhamos com Deus era uma dívida que não poderia ser paga. Só poderia ser paga como? Mediante ao sacrifício de um semelhante perfeito, puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. E nenhum de nós está apto, ou estava apto na época, a oferecer ou cancelar essa dívida. Quando Jesus simplesmente morre na cruz, derrama o seu sangue e ressuscita, o que ele está falando assim? Tetelestai, estou cancelando a dívida de todos vocês, porque eu já paguei o preço. Sabe, então, por que nós sempre falamos unidos em Cristo? O texto diz junto com Jesus, andando com Jesus, obedecendo a sua palavra. Porque ele pagou uma dívida e nós temos um compromisso com ele. Tem um Boca Aberta falando aí agora, que ele usa um exemplo falando assim, ó, eu não pedi para ele pagar minha conta. Não pedi, ele pagou porque ele quis. Realmente, ele quis, por amor. Agora, o que eu faço depois disso é só problema meu e seu. Ele vai falar assim, eu já fiz. Você quer jogar fora o que eu fiz? O problema é seu. É como eu pegar e falar assim, ó, estou dando a oportunidade da sua vida para você ficar a vida inteira de boa. Abrir uma conta para você e você pode viver essa vida com as melhores regalias do mundo, você pode viver da melhor forma possível o resto da tua vida. Tem 15 milhões lá para você viver só viajando, fazendo, deslumbrando, fazendo o que você quiser. E você olha para mim, eu não mandei você depositar nada lá. Tá bom do jeito que eu estou? Tá bom. Para Jesus está tudo tranquilo. Porque ele já fez o que deveria fazer. Agora, se eu não quero responder ou corresponder a isso, querido, fica em paz. Jesus não vai sair correndo atrás de você, falando, pelo amor de Deus, meu filho, vem aqui, eu já paguei o preço. Não. Você entra se quiser. Você vive se quiser. Quer ir para o inferno? Pode ir. Não vou correr atrás de você. Eu já fiz o que tinha que fazer. Por isso que, às vezes as pessoas ficam assim, a igreja não tem amor. Não é que a igreja não tem amor. A igreja é inteligente. Então, tem gente que fica esperando o pastor correr atrás. Falei, querido, a salvação é individual. O que eu posso fazer por você é, está errado nisso, nisso e nisso. Quer consertar? Faz isso, isso e isso. Não quer? O problema é seu. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Ele pagou o preço por mim e por você. Agora, assumir uma responsabilidade com ele é só eu e você. As pessoas confundem filho pródigo com ovelha. Filho pródigo tem que voltar, ovelha você vai atrás. E ainda quebra as pernas, para não fugir de novo. Então, querido, nós temos que ter uma consciência. Salvação é individual, é pessoal, e a responsabilidade é minha e sua. Quando a palavra diz que, se possível, até os escolhidos seriam enganados, é justamente sobre cada um ter uma responsabilidade de crer, sobre cada um ter uma responsabilidade de buscar, e de entender e de buscar a verdade. Existe igreja hoje, existem pastores hoje, existem pastores sérios hoje ainda, que estão pregando a verdade. Mas mesmo esses pastores que estão pregando a verdade, não tira a responsabilidade de eu e você buscarmos a verdade de Deus. Porque nós temos acesso à palavra de Deus ainda. Então, que eu e você possamos guardá-la no nosso coração, que quem sabe daqui a uns dias não teremos nem no celular mais. Você já parou para pensar nisso? Que se a coisa vira de uma forma tão absurda, e quem sabe não está tão longe de acontecer, e eles falam assim, olha, a partir de hoje ninguém mais vai ter Bíblia, se você tiver Bíblia você vai morrer. Ah, não, mas eu tenho no celular. Eu falei assim, não, seu celular vai ser rastreado, nem nele você vai poder ter. Mandar uma atualização vai bloquear todos os aplicativos de todas as Bíblias. O que você vai fazer se você não conhece a Bíblia? Você não vai nem lembrar daquilo que você não sabe. A palavra diz que nós devemos guardar no nosso coração. Lembra dos escribas que está no começo do texto, que a gente fala assim, são os homens e tal, mas esses escribas são as pessoas responsáveis para que eu e você conhecêssemos a palavra hoje. Eles são responsáveis para que isso esteja acessível a nós. Esses mesmos homens que se deixaram iludir pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio ego, erraram no meio do caminho, beleza, mas através deles. Mas é onde que eles guardavam a palavra de Deus? Aqui, ó. As crianças, os judeus, até os 10 anos já tinham que decorar o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. Eles tinham que ter de cor aquilo ali. Não é tipo assim, não, deixa eu ver, não. Era aqui, ó. Tinha que ter isso ali. Às vezes a gente reclama porque tem que vir na escola para ler uma apostila em casa. Para ler 3 versículos da Bíblia em casa, ler um capítulo, ler 10 capítulos em casa, já fica reclamando. Eles tinham que ter a palavra aqui. Mas sabe por que a Bíblia tem que estar aqui? Para que ela possa vir para cá. E é esse vir para cá que gera transformação em mim e em você.
para que quando cheguem os falsos profetas falando coisas erradas, equivocadas ou mentiras completas, você fala, não, eu vi isso aqui, ela está aqui, isso é mentira. Podem tirar minha Bíblia, porque ela já está aqui dentro. Não precisa carregar a Bíblia no meu celular, nem ela física, porque ela já está aqui. O quanto nós temos dedicados na verdade de Deus, o quanto nós temos de fato empenhado a nossa vida em ser cristãos de verdade e falar, Senhor, eu te amo tanto que eu quero que a tua palavra esteja aqui dentro. Sabe, querido, nós só vamos ser moldados por Deus se realmente soubermos a verdade de Deus. Não tem como viver alguém autêntico na presença de Deus se não soubermos qual é a matriz. Se não soubermos qual é, de fato, a matriz original. A pastora Adriana trabalha num cartório, né? Eu já usei essa comparação uma vez. Mas qual é a forma que você sabe que alguém, de fato, um documento é autêntico? Você pega o original, compara com o que está ali na cópia, e você olha, não, de fato, é autêntico. Eles olham para uma assinatura, olham na tela do computador, a assinatura original lá, olham para a assinatura do papel, olham para do computador. Não, realmente, de fato, essa assinatura é de verdade. Como é que eu e você vamos saber, lá no final, ou melhor, no dia do juízo, quem de fato é de Cristo e quem de fato não é? Por carregar uma marca, a marca de Cristo. Mas como que essa marca é estabelecida na nossa vida? Por meio de santidade, por meio de mudança, por meio de entrega. Nós temos um ministério da Rede Jovem chamado Autênticos. Mas o que de fato mostra que somos autênticos na presença de Deus? E não é só para eles, é para todos nós como cristãos. Nossa conduta, nossa caminhada. O quão semelhantes nós somos a Jesus. Quando Jesus ele é preso para ser crucificado, tem todo aquele reboliço, e de repente algumas pessoas começam a olhar para os discípulos. Aqueles ali são deles, fazem parte do... Não, mas eles são muito parecidos. O jeito, a conduta, tudo é semelhante. Não, eu não. Por que as pessoas acharam que eles eram parecidos? Porque eles andavam tão perto de Jesus, mas tão perto de Jesus, que chegava a confundir. Sabe quando alguém chega para você e fala assim, poxa, você é diferente, você não é igual a todo mundo. Porque refletimos a glória de Deus. Estamos refletindo a tal ponto que o nosso comportamento é mudado. E somos parecidos com Jesus. É igual você olhar... Esse dia eu estava falando com um amigo meu, e ele é adotado. E a Elisa falou assim, ela não sabia, né? Depois de um tempo que ela ficou sabendo que ele era adotado. Eu conheço esse menino já desde os 14 anos. E eu sempre soube, né, que ele era adotado. Mas Elisa um dia falou para ele assim, eu não sabia que você era adotado, eu achava que você era filho de fato da sua mãe, né, da mãe que criou ele. Por que não? Porque você é parecido com ela. Mas ele não é filho legítimo dela. Só que o que a psicologia já mostra isso, a ciência já mostra isso, que quando você caminha demais com uma pessoa, quando você anda demais com aquela pessoa, você começa a se tornar parecido com ela. O que faz eu e você sermos parecidos com Jesus? Andarmos com Ele, em relacionamento, em novidade de vida, em obediência à sua palavra. Então, a partir daí, nós começamos a quê? A ser semelhantes a Jesus. A ser tão parecidos com Jesus, tão parecidos com Ele, que nós passamos a ser confundidos. Então, se eu e você não estamos sendo confundidos com Jesus, ou quem sabe as pessoas olham e falam assim, isso aí não tem jeito de ser crente, não. Tem alguma coisa errada. Algo está errado, ou melhor, algo de errado não está certo, né? Então, aí nós temos que começar a reavaliar as nossas vidas. Reavaliar a nossa conduta e falar, o que é que eu estou fazendo de errado, que as pessoas não estão vendo o brilho de Jesus em mim. Lembra que semana passada nós falamos sobre Moisés. Quem sabe o brilho já foi, só tem um véu, só tem uma capa, tem uma máscara aí. Então, que essas máscaras caiam. Se não tem, ótimo. Se estamos refletindo a glória de Deus, continuemos assim. Que a mesma Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas a pergunta é, até quando nós temos que ser desse jeito? Tito 2 responde isso para nós, no versículo 13. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, então até esse dia. Enquanto esse dia não chegar, nós temos que andar em novidade de vida, fazer o que Jesus falou para aquela mulher. Não viva mais essa vida de pecado, viva uma nova condição, viva uma nova vida, porque você foi perdoada. Agora, viva diferente. Então, até que Ele volte, nós devemos nos comportar assim, devemos obedecer a sua palavra, devemos, de fato, viver uma vida nova em Jesus. Queridos, não é fácil, mas também não é impossível de viver aquilo que Deus
espera de nós. 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Então não existe nada que eu e você não podemos resistir. E se porventura surgir algo maior do que a minha e a sua capacidade de resistência, o próprio Deus se encarrega, se estamos nele, de nos dar o escape. Então, o que isso nos mostra? Que não haverá desculpas no final. Não vai ter desculpa. Eu e você podemos ter os melhores argumentos para dar aqui na igreja. Eu não pude participar da aula por causa disso, eu não pude orar por causa daquilo, eu não pude jejuar por causa disso aqui, por causa daquele outro, foi por causa disso ou por causa daquele negócio. Podemos dar todos os argumentos da nossa história. Eu não fui no culto porque estava difícil, eu tive que acordar cedo, eu tive que fazer isso, tive que arrumar aquilo. Querido, hoje nós temos a oportunidade de dar desculpas. Mas vai chegar uma hora que essas desculpas não vão valer mais. Elas não vão funcionar mais. Porque a própria palavra está dizendo, olha, vocês podem até ter dificuldades, independente do tamanho que seja a dificuldade. Se você não suportar ela, pode ficar tranquilo. Se você estiver comigo, eu arrumo uma válvula de escape para você não cair. Então não vai ter desculpa. Hoje nós podemos fazer de tudo. Nós podemos priorizar toda a nossa vida e deixar Jesus de lado. O tanto que a gente quiser. Não tem problema nenhum, agora. Mas depois, não vai ter como chorar. Não vai ter como voltar atrás. Não vai ter como, poxa, Jesus, mas lembra aquele dia lá, olha, eu tinha isso para fazer, eu tinha aquele outro compromisso, eu não pude jejuar por causa disso, eu estava com aquele problema. Eu falei assim, não tem problema, querido, você fez a sua escolha. Agora vai ter uma consequência ou resultado daquilo que você escolheu. Então, querido, a vida espiritual não é brincadeira. A caminhada com Jesus não é brincadeira. A vida que Jesus pode oferecer para mim realmente pode ser a melhor vida que eu posso viver nessa terra, mas com responsabilidades, com situações que vão me fazer priorizá-lo. Porque o que a gente às vezes esquece é, a graça ela não é só um ambiente em que eu, de certa forma, as pessoas falam assim, a graça você pode fazer tudo o que você quer. Não é isso. A graça é eu compreender que o amor de Jesus foi tão grande por mim, que até mesmo aquilo que eu posso fazer, eu não faço por amor a Jesus. Porque às vezes as pessoas pensam, a partir do momento que você conversa, você não pode fazer mais nada. Não é sobre não fazer nada. É entendendo que eu posso fazer tudo, eu escolho não fazer nada. Por decisão, por compreensão, por maturidade, por entendimento, em resposta ao que Ele fez por mim, eu decido não viver mais uma vida errada. É simplesmente por consciência completa, não é por uma obrigação, não. Eu olho para Jesus e eu entendo que eu tenho que ver um namoro santificado, tenho que ver no trabalho respeitando, eu tenho que cumprir com os meus papéis e obrigações nessa terra. Por quê? Por obrigação? Não. Porque eu entendo que Ele pagou um preço e espera que eu corresponda em santidade com Ele, em obediência à sua palavra. Às vezes você tem até o direito de fazer A ou B, ou coisa B ou C, não é um pecado nenhum, não tem nada de errado com o que você vai fazer. Mas você decide simplesmente, Senhor, eu abro mão de me alimentar, eu abro mão desse momento de lazer, eu abro mão disso, simplesmente para te honrar e te adorar. Porque eu escolho fazer isso, não é porque ninguém está me forçando a fazer, mas em resposta em amor, eu decido fazer isso por você. Então, a graça não é um ambiente a qual eu sou proibido de fazer tudo, não, eu escolho por resposta e gratidão a Ele não fazer nada. Não é porque alguém está me forçando a fazer, não. Eu decido, por livre e espontânea vontade, por entendimento, por compreensão, em resposta a Jesus, não fazer. Porque eu entendi o que você espera e aquilo que você fez por mim. Então, a graça, ela deveria, pelo menos, ser uma ação preventiva contra o pecado. Onde nós temos tudo à nossa disposição. É como o exemplo que o pastor Isaías dava, né? Que alguém chegou para ele e perguntou assim, crente pode fumar? Pode. Crente pode beber? Pode. Pode se drogar? Pode. Pode fazer o que quiser. O crente pode fazer tudo o que ele quiser. Mas como assim? Eu não entendi qual é a diferença. Não, você só não me perguntou para onde ele vai depois. Pode ir para o céu? Não. Você pode fazer tudo, mas não vai para o céu. Está pronto para uma condenação eterna. Só isso. Você fez um preparo para ir para um lugar onde não tem mais volta. Então, as nossas escolhas,
olhar para a graça de Jesus, olhar para o favor de Deus, olhar para essa mulher a qual foi colocada diante de Jesus e perceber aonde eles colocaram ela diante de Jesus e como eles queriam contrastar isso em relação a Jesus, é olhar, poxa vida, de fato, eu pequei, eu errei, toda a culpa é minha. Então eu aceito o perdão, eu aceito a misericórdia, eu aceito a graça e eu decido viver de forma diferente. E essa mulher, de fato, decidiu viver a vida toda dela, o resto da vida dela, de forma diferente. Sabe? Então, sempre será uma escolha minha e sua. Você pode ficar em pé, em nome de Jesus, para a gente orar? Quando nós olhamos para a graça, como nós podemos resumir, ou se a gente pudesse colocar isso numa frase, e eu escrevi isso aqui e eu queria compartilhar com você. Eu olho a graça como o amor de Deus revelado em Jesus. A graça, ela também é o amor de Deus revelado em Cristo. Sabe, quando eu olho para isso, eu anotei até que Romanos 5,20, que diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Querido, não tem nada que você possa fazer, ou pecado que você possa ter cometido além da blasfêmia, tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não tem erro que você tenha cometido que não seja superado pela graça de Deus. Você pode ter vivido a pior vida da sua história até agora, mas Cristo pode fazer novas todas as coisas de novo. A diferença da lei é que lá eles só eram perdoados pelos pecados. Aqui, além de Ele perdoar os meus e os seus pecados, Ele nos dá a oportunidade de viver eternamente com Ele, glorificando e exaltando o nome dEle. Então, que eu e você possamos ter consciência, maturidade para olhar para aquilo que vivemos ou fizemos e falar, Senhor, me perdoa. Senhor, eu entendo, eu compreendo que eu pisei na bola até agora, mas eu estou tendo uma oportunidade de fazer tudo novo, de fazer tudo correto e tudo certo de novo. Sabe, Cristo não é como o homem. Porque, querido, quando Davi olha e fala assim, Deus, não me permita cair nas mãos dos homens, porque o homem não tem misericórdia, o homem não tem dó. Sabe, querido, você pode ter errado, você pode ter feito qualquer coisa na tua história que marcou, que foi terrível. As pessoas nunca vão esquecer do que você fez, porque o ser humano é um bicho ruim. Mas Deus vai olhar para você e falar assim, do que você está falando? Eu já nem lembro mais. Sabe, então, o que Deus está dando para nós, por meio de Jesus, por meio da graça, é falar assim, eu te amo tanto que eu decido apagar o seu passado, mas que a partir de hoje você vive uma nova vida. Para que a partir de hoje você possa de fato viver a história que eu escrevi para você. Para que você viva de fato a vida que eu projetei para você viver. O chamado que eu projetei para você desfrutar e alcançar. Então nós temos uma oportunidade nessa manhã. Quem sabe você está assistindo em outro momento essa ministração, mas independente da hora que você está vivendo, porque Deus está no hoje, no amanhã e no infinito, no eterno. Ele está dando uma oportunidade para mim e para você de se arrepender, de reconhecê-lo, de vivê-lo intensamente e intencionalmente. Não é porque eu estou falando, é porque você decidiu fazer. Quando você para na sua casa e dobra os seus joelhos, pega a sua Bíblia, o que você está fazendo? Você está sendo intencional. Eu quero fazer isso. Então, que eu e você, por meio do Espírito de Deus, possamos ser convencidos por Ele, não por mim, nem por ninguém que está aqui, mas pelo próprio Espírito, de que erramos, de que pecamos, que Ele não merecia, mas foi em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser livres de uma condenação e viver eternamente com Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pedir o pessoal do louvor subir. Mas a orientação que eu te dou nessa manhã é que você possa, de fato, abrir o seu coração ao Senhor. Sabe, eu não preciso saber da sua vida, eu não preciso saber de tudo que você fez, mas uma coisa que é importante você entender é que a partir do momento que eu e você pedimos perdão a Deus, nós somos perdoados pelo Senhor. Ele já tem essa disposição pronta para nós. Eu até falei uma coisa uma vez, que às vezes as pessoas podem até compreender errado, mas eu vou te explicar. Se você olhar à luz da lógica, não seria necessário pedir perdão a Deus. Por quê? Porque Ele já nos perdoou na cruz. Lá na cruz, Ele perdoou todos os nossos pecados. Todos. Só que nós temos um pensamento em relação a perdão que é, digamos que eu faço
algo contra a Keren. Eu faço algo que deixa ela muito chateada, ao ponto de deixá-la magoada. E eu percebo, puxa vida, errei com ela. Tem que ir lá pedir perdão. Mas qual é a minha intenção de pedir perdão? É para que ela não fique mais o quê? Chateada comigo, para que a gente possa ter um relacionamento, uma comunhão, né? De fato, voltar a ser amigos de novo. Porque eu entendo que ela está chateada. Essa é a nossa concepção de perdão. Só que lembra que Deus não é um ser humano comum como eu e você. Deus não pensa como eu e você pensamos, Deus não tem emoções como nós temos. Deus é soberano, Ele está acima de qualquer coisa. Então, para que pedir perdão para Deus? Porque o perdão não muda Deus, o perdão muda quem eu sou. Porque o perdão faz eu e você reconhecermos que nós erramos. Não vai mudar a Deus, porque a própria palavra diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Então Deus não está chateado com você. Deus espera que com o perdão que eu e você temos que pedir a Ele, que eu e você venhamos mudar. Que nós venhamos reconhecer a nossa condição de pecado, a nossa condição errada como seres humanos que erramos todos os dias. E venhamos nos arrepender e mudar de atitude. Então, querido, quando eu e você pedimos perdão a Deus, é sobre o que gera dentro de nós, não o que gera no coração de Deus. Porque Deus já perdoou. Deus já esqueceu de tudo o que aconteceu. Mas Ele espera que em algum momento da nossa caminhada, da nossa trajetória, nós venhamos reconhecer que erramos e que devemos isso a Ele. Então que você possa nessa manhã falar, Senhor, realmente eu errei nisso, eu pequei naquilo, eu cometi esse e esse pecado, cometi esse e esse erro. Preciso pedir perdão a essa e essa pessoa, preciso corrigir algumas questões, mas me dê capacidade, condição, mas não se afaste de mim. Nós temos que entender que Jesus nunca saiu de perto. Ele nunca saiu do lugar onde Ele está. Nós saímos, nós nos afastamos. Desde Adão e Eva, nós nos afastamos do Senhor. O filho pródigo naquela história, ou história, que é uma narrativa, é uma alegoria, ele vai embora. Então se você foi embora, se você saiu da presença, se você se afastou, é o momento oportuno de voltar. Não sabemos se teremos um amanhã. Ah, mas será que Jesus volta amanhã? Não sei, mas será que nós vamos estar vivos até amanhã? Agora é o momento da oportunidade. Agora é a hora de reconhecermos as nossas fragilidades e lançarmos todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos empurra para baixo, tudo aquilo que pesa os nossos ombros, o peso da culpa, jogarmos na cruz, lançarmos em Jesus. Ele fala, lançando sobre mim as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. Eu não sei o peso que você carrega, eu não sei a culpa que você leva, mas ela já foi vencida lá na cruz por você. A ideia de Jesus é que você, quem sabe, entrou aqui pesado, carregado, sobrecarregado. A ideia é que você vá embora para casa leve, livre, tranquilo e com Ele. Para de andar sozinho. Começa a andar com Jesus, com alguém que realmente, de fato, vai mudar a sua história. É isso que Ele espera de mim e de você. Amém? Eu acho que nós estamos todos de casa, mas quem sabe alguém aí na internet quer entregar sua vida ao Senhor. Escreva seu nome, seu e-mail, nós vamos, de alguma forma, vamos entrar em contato com você. Mas não perca uma oportunidade de ter uma nova vida, de viver uma vida diferente em Cristo. Não estou falando para você que a sua vida vai ser um mar de rosas, não, vão ter muitas dificuldades. Mas em Cristo Ele vai te dar escape para todas elas. Ele vai te fazer sair de todas as situações. Ele vai arrumar caminhos para que você de fato sobressaia sobre qualquer problema.